E se de repente você começasse a olhar o lado bom das coisas que acontecem à sua volta? Eu tenho vários exemplos disso, mas na minha própria vida mesmo e na vida de pessoas ao meu redor. Mas eu quero começar esse vídeo dando um pequeno exemplo aqui para vocês, uma reflexão, é mais uma reflexão que por esses dias eu estava vendo, e aí esse vídeo apareceu para mim, e aí realmente eu fiquei pensando que muitas das vezes a gente passa por determinadas situações da nossa vida, às vezes é uma besteira, uma coisa assim desse tamanho, a gente faz um bicho de sete cabeças enorme, não é? Então, para começar essa reflexão, eu vou olhar aqui a minha colinha que eu escrevi, porque senão eu esqueço. Porque isso aqui é um musical. Esse o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês esse é um musical do Chaves. Se você procurar, tem aqui no YouTube. Você vai procurar musical do Chaves que vocês vão ver. Ele é muito bonito e faz a gente pensar que como as coisas mudam de figura, como as coisas mudam, como o quadro da situação muda, quando nós passamos a olhar realmente o lado positivo das coisas, né? Porque de acordo com a lei da polaridade, que é uma das sete leis herméticas do universo, né, que nos rege, de acordo com a lei da polaridade, tudo tem o seu oposto. Então, não existe o bom sem o ruim. Não existe o claro sem o escuro. Não existe cima sem baixo. Entendeu? Então, assim, de acordo com a lei da polaridade, tudo tem o seu oposto e tem que ter. Um não existe sem o outro. Então, dessa forma, por que a gente não foi ensinado a olhar o lado positivo? A gente fica tão concentrado só na parte negativa, só naquilo que está acontecendo. Ah, é porque o pneu do meu carro furou, ou porque o que eu queria fazer, um empréstimo a casa que eu queria alugar ou comprar o carro que eu queria comprar não deu certo e tal. E aí a gente esquece de olhar o lado bom. Tudo tem um lado bom. Sempre tem. É impossível não ter um lado bom. Tudo vai depender da nossa perspectiva. Tudo depende do modo com que a gente olha aquela situação. Eu sou a prova viva disso. Eu vou contar para vocês, mas antes eu quero é, ler para vocês aqui. Essa é uma parte do musical. Se vocês quiserem ver ele todo, ele tá aqui no YouTube, é só pesquisar, tá, gente? Eu não vou colocar o link aqui, porque eu não sei se pode, para não dar nenhum problema, né? Mas vamos lá. O musical ele começa assim, com um ator, né, interpretando o Roberto Bolaños, ele como se fosse uma homenagem para ele depois dele ter morrido. Então ele volta o espírito dele lá para a vila, e aí tá o Chaves brincando lá, né, com o triciclo, e aí ele chega todo triste, começa a falar, e aí o Chaves responde ele, e ele fala, né, você consegue me ver? Aí o Chaves fala assim, aí vai desenrolando no meio da história, e ele fala como se ele não pudesse entrar no céu, ele estava ali vagando porque não deixaram ele entrar no céu, porque não entenderam que o Chaves, que foi o Roberto Bolaños que fez, né, aquele personagem, então lá no céu eles não entenderam que ele era só um palhaço, que o Chaves era só um palhaço, que era uma peça. Então não deixaram ele entrar no céu por causa disso. Aí ele volta e conversando lá com o Chaves, e aí tem determinado momento que eu não vou me lembrar muito bem, mas que ele fala para o Chaves como se estivesse pedindo, né, perdão pelo como o tempo passa rápido, ele falando assim, como o tempo passa rápido. Aí o Chaves vai e responde para ele, é, sim, não dizem que o tempo passa rápido quando nos divertimos, quando a gente se diverte? E aí ele vai falar como eu me divertia fazendo um menino que não tinha roupas, não tinha sapatos, não tinha família, não tinha uma casa, não tinha um sanduíche de presunto. E aí o Chaves meio que fala alguma coisa como se desculpasse ele, e aí começa. Aí ele fala, eu tenho muitos amigos mesmo. Aí ele vai e responde, muitos amigos, o Kiko, que só vive como se fosse assim, esnobando você com os brinquedos dele, sua madruga, que só te bate, e vai citando. E aí o Chaves interrompe ele, e aí fala essa seguinte, né, frase que foi a parte do vídeo que eu vi, não é? Que fala assim, eu tenho mais brinquedos que o Kiko, e ele me inveja como irmão.
Eu tenho brinquedos e milhões de brincadeiras guardadas dentro da imaginação. Chiquinha quer ser minha namorada, me defende se alguém me bater. Madruga leva a culpa e leva tapas da Florinda, mas não conta que o culpado era eu. Na escola eu encontro os meus amigos e a gente sempre irrita o professor, mas ele não desiste, continua ensinando seus alunos com muito amor. Clotilde é um coração apaixonado e é uma bruxa sim, afinal. As bruxas são titias e vovós que fazem sempre um chazinho para cada mal. Seu barriga tem a pança muitíssimo grande, maior só a bondade que ele tem. Florinda é muito chata, mas no fundo eu gostaria que ela fosse minha mãe também. Então, se vocês quiserem ver e entender, é muito emocionante, muito bonito e faz você pensar que você parando para olhar o lado positivo, você parando para olhar de acordo com a lei da polaridade, você está aqui, né? Acontece uma situação está no meio. Aí, seja lá que situação for essa, você tem duas polaridades, o bom e o ruim, é o positivo e o negativo. Aquilo que aconteceu foi uma coisa negativa ali, que chateou e tudo, mas na sua percepção, se você só concentrar no negativo, você vai ficar na polaridade oposta, né, na polaridade negativa. Então, ali desencadeia muitas outras situações e você acaba atraindo mais daquilo para você. Né? Se você concentrar só no negativo, você vai atrair mais situações negativas para a sua vida. Então, eu falo assim, como prova viva, gente. Teve situações, muitas situações, antes de eu começar, para quem estiver acompanhando aqui desde o começo, eu conto um pouco do que nós, né, eu vou contar ainda muito mais, mas eu conto um pouco do que nós estamos fazendo. E ano passado nós começamos um processo de autoconhecimento, de mudança de mentalidade, né, junto com também querendo uma transição profissional. E aí, eu aprendi com essas leis do universo, né, com essa questão de você atrair aquilo que você pensa e tudo. E aí eu comecei a observar situações que aconteciam na nossa vida, na minha vida, no decorrer do dia, no cotidiano mesmo. E aí situações que aconteciam, que era um problema bem pequenininho, eu fazia um estardalhaço, um bicho de sete cabeças, eu já ficava estressada, eu já ficava xingando, entendeu? Eu já achava ruim, já ficava brigando, ficava de mau humor o dia todinho. E às vezes, gente, a semana todinha, dependendo da situação, dependendo do que acontecesse, eu ficava mal a semana todinha. Aquilo ali, que era uma besteirinha, conseguia acabar com a minha semana todinha, muitas das vezes. Por quê? Porque eu deixava, era eu que permitia aquilo. E aí, quando eu me tornei consciente dessas coisas, eu comecei a fazer diferente, eu comecei a me observar de fora. Como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo. Eu não quero muito estar editando o vídeo, né? Eu quero que ele seja assim bem didático, mas eu vou ver se eu consigo colocar em algum espacinho por aqui. Para vocês verem quando a gente estava saindo para atender, para trabalhar, né? E aí, 7 e pouca da manhã, já no horário de pico, tudo aquela agonia, todo mundo indo para os seus trabalhos, a gente está no caminho, indo trabalhar, e aí o pneu da moto fura. Não, furou não. Foi o cubo traseiro que travou, não é? E aí o pneu não rodava e ele parou no meio da pista. O pneu ele travou no meio da pista. E aí, se viesse um carro atrás, né, tinha sido bem pior. Se era questão de acidente feio mesmo, quem sabe coisa pior, fatal. Porque a gente estava em velocidade e aí nessa velocidade o pneu de trás, o cubo, a borracha, eu não sei dizer o nome, mas tem uma borracha que tem um cubo traseiro da moto e essa borracha ela derreteu, né, esquentou demais, derreteu, não sei o que aconteceu, e aí essa borracha derreteu e travou o cubo. E aí tudo que o cubo travou, o pneu travou e a gente ficou tipo no meio da pista, a moto andando em velocidade e a gente derrapando e foi aquela coisa toda. E aí a gente parou, não deu nada, não deu nenhum problema, não provocou nenhum acidente. E aí a gente parou, né? Já tinha parado, né? E aí foi empurrando, tentando empurrar, porque o pneu traseiro estava travado. A gente foi tentando empurrar a moto para o acostamento. Conseguiu colocar com muito sacrifício ela para o acostamento.
E aí, naquela situação, a gente tava sem dinheiro. Eu só tinha, gente, pra vocês terem uma noção, eu tinha R$ 27. Era o único dinheiro que eu tinha. Tinha pagado conta, tudo. Aí eu só tinha R$ 27 na mão. E aí, estávamos indo trabalhar, não é? E aí aconteceu isso. Daí a gente colocou a moto do acostamento e aí naquela situação a gente começou a ficar meio preocupado, meio, né, estressado. Meu marido até ficou um pouquinho mais que eu. E aí depois eu olhei assim, eu vi ele estressado, eu olhei assim, eu digo, ó, vida, vamos ter calma, vamos respirar primeiro, porque o sangue já começou a ferver, né? A gente já começou a imaginar como é que a gente ia resolver aquela situação, porque não tinha dinheiro para reboque, não tinha dinheiro para nada, não tinha, sabe? Nem créditos no meu celular eu tinha, porque eu não precisava, eu já sabia onde ficava a casa da cliente, cliente antiga, então eu não precisava. Mas aí nessa situação, aí aconteceu o quê? Eu falei com o meu marido para ele se acalmar, para ele respirar. A gente colocou o capacete no chão, perto da moto, sentou em cima do capacete e ficou lá pensando, respirando e pensando. Isso, isso passou-se uns 3 minutos, 5 no máximo, não foi mais que isso. Daí parou um Uber perto da gente, parou um rapaz de Uber, estava esperando corrida. Eu me aproximei do carro, pedi, perguntei se tinha como ele rotear a internet para mim, para eu falar com a cliente. Ele, ele permitiu, ele me deixou, me emprestou um pouco da internet dele, falei com a cliente, pedi, expliquei a situação, pedi para a cliente colocar crédito no meu celular para poder resolver o problema da moto. E aí depois eu via para atender ela, quando eu resolvesse. Aí o primeiro problema já tinha resolvido, que era eu não tinha crédito no celular, não tinha internet, né? Não tinha crédito, não tinha internet para resolver nada. Isso é a primeira parte. E as coisas, quando a gente se acalmou, quando a gente se centralizou, as coisas foram se organizando, gente, de um jeito que eu juro pra vocês, foi surreal. Surreal. Aí apareceu, nesse que eu consegui colocar crédito, tentei ligar para algumas pessoas e nada, porque era muito cedo, 7 e pouca da manhã, acho que eram as 7h20 da manhã, 7h30. As pessoas ainda estavam se organizando para enfrentar o seu dia, né, para trabalhar, para fazer seja lá o que for. Eu não consegui falar com ninguém, a gente sentou, mais uma vez o capacete ficou esperando. Aí apareceu o primeiro rapaz. Foi uma coisa surreal. Surreal mesmo. Apareceu o rapaz, o primeiro rapaz. Estava indo trabalhar de bicicleta, coitado. Ele parou, perguntou o que estava acontecendo. Ele estava com umas ferramentas já que ele estava indo trabalhar. E ele se ofereceu para mexer na moto para ver se conseguia destravar o pneu. Aí foi ele e meu marido tentar mexer. Ele não conseguiu. Aí ele foi, saiu com a bicicletinha dele, deixou a mala de ferramenta dele com a gente para não pesar. E saiu com a bicicleta dele para ver se conseguia ajuda de alguém de uma oficina, alguma coisa. Só que estava tudo fechado. Essa hora, 7h20, 7h30 da manhã, estava tudo fechado ainda. Aí ele foi numa empresa, num galpão, né, que tinha lá perto, conseguiu falar com um rapaz, e aí veio um rapaz de uma empresa que não tinha nada a ver com a situação. Ele não era de oficina, ele não era nada, ele já estava na empresa trabalhando. Ele veio na bicicleta do rapaz e tentou, no vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, no vídeo, vai dar para ver, 2 rapazes. E aí ele voltou com esse rapaz, eles mexeram para lá, mexeram para cá, meu marido junto, foi muito difícil, foi bem complicado, que o negócio ficou feio. Mas eles conseguiram, por fim, abrir o pneu, abrir o cubo, tirar a borracha para soltar o pneu, para a gente poder pelo menos ir empurrando ela até uma oficina, ver se conseguir quanto era para resolver. E aí, gente, depois de muita peleja, olha, demorou quase uma hora para eles conseguirem fazer isso. Quando eles vieram conseguir resolver, já eram as 8h40 da manhã, 8h50, era quase 9 horas. E aí já vai a gente, e agradeceu a eles, porque se não fosse eles, sabe? Mas foram pessoas que apareceram do nada e eles se dispuseram a ajudar em um empenho, sabe? E aí eu de longe, olhando, de longe assim, eu até gravei um trecho pra gente ter de recordação depois, a gente ver como a calma que a gente resolve, a gente decide, que a gente escolhe ter em determinadas situações da nossa vida, como a calma, ela muda o quadro de tudo que está acontecendo de uma forma que você não consegue nem explicar. Eles conseguiram soltar o pneu, a gente foi empurrando a moto para a oficina. Chegou na oficina e ainda estava fechado. O rapaz abriu de 9h30. 9h30 da manhã a oficina. A gente sentou na porta da oficina e ficou esperando. A gente foi só para ver o que ele ia dizer. Se desse para ajeitar, a gente vai que, né? E se não desse, eu não sei. Eu não sei o que a gente ia fazer. Eu não tinha nada na minha mente. Eu só estava na minha mente que a gente tinha que levar a moto na oficina. E assim a gente fez. E aí, quando o rapaz abriu a oficina, ele só colocou aquela borrachinha. Ele só disse que era aquela borrachinha. E aquela borrachinha, gente, eu tinha R$ 27 na conta. Aquela borrachinha foi 20.
E aí, para vocês terem uma ideia, a lanterna traseira da moto estava queimada. E aí foi ele quem viu. E a lanterna da moto, a luzinha, era R$ 5. E aí o serviço todo, eu lembro, como se fosse hoje, que deu R$ 20 a borrachinha e R$ 5. Ainda sobrou R$ 2 do dinheiro que eu tava. E aí nós conseguimos resolver o problema no mesmo dia. Não gastamos muito, certo? Gastamos só o que a gente tava com ele na mão. Ainda sobrou um trocadinho do que a gente tava com ele na mão. E tudo correu bem. Eu fui logo em seguida, quando terminou, quando saiu da oficina, eu fui. Continuei o caminho da gente para ir trabalhar, para atender a cliente. E aí, depois que a gente voltou para casa, a gente ficou pensando, sabe? Que, tipo, a gente ficou pensando assim, como a gente era antes, como era o nosso eu, né? Antes, e como tá agora, depois da mudança de mentalidade, depois de a gente mudar, depois de a gente se analisar, depois de a gente ver, assim, sabe, que pequenas coisas trazem tanta diferença para a nossa vida. Então, o nosso eu de antes começaria, como eu falei para vocês, a xingar, a achar ruim, e começaria com aquelas palavras feias, né? Que é outra coisa que nós paramos bastante e vamos parar mais. Começaria com aquelas palavras feias, jogando praga, estressado, e aí acabaria, com certeza, ia acabar com o nosso dia todinho. Ia acabar com o nosso dia todo. E aí, quando você fica estressado, quando você perde a paciência, quando você perde a calma, assim, de um modo inconsciente, você vê que as coisas elas vão se embolando uma por cima da outra. E é literalmente um problema, você vai atraindo outro, que atrai outro, que atrai outro. Quando você pensa que não está uma montanha de problemas para você resolver. Porque você saiu atraindo, você entrou naquele campo energético e a energia que você estava vibrando, né, o seu campo vibracional naquele momento, dentro daquela situação, começou a atrair tudo quanto fosse de possibilidades ruins para você, por causa de uma situação, de uma ocasião que você não parou para olhar lado bom. Por quê? No momento que o pneu travou, né, eu estou dando o meu exemplo, acabei de dar um exemplo para vocês do musical, e agora eu estou dando um exemplo que aconteceu na nossa vida, na minha vida. No momento que o pneu travou no meio da pista, quando a gente conseguiu colocar a moto para o acostamento e parou, e aí começamos a ficar estressada, aí eu digo, não, peraí, vamos parar, vamos olhar. Eu juro para vocês, gente, que eu falei para meu marido, eu digo, ó, isso aí é material, a gente dá um jeito, a gente vai conseguir dar um jeito, a gente vai dar um jeito. A gente sempre não dá um jeito, a gente sempre não resolve, a gente vai resolver agora também. Mas vamos olhar pelo lado bom, né, pelo lado positivo, que poderia ter sido pior. Se tivesse vindo um ônibus, um caminhão ou um carro em alta velocidade atrás da gente, quando esse pneu travou no meio da pista, tinha batido na gente, quem sabe agora a gente estava todo quebrado no hospital, ou quem sabe estava ali esperando só o saco preto para colocar a gente dentro. Entendeu? Eu falei assim, aí meu marido parou assim, aí olhou, é mesmo. Eu digo, menina, a gente dá um jeito. A cliente espera um pouquinho, ela sabe, ela entende, a cliente antiga. Entendeu? E aqui a gente dá um jeito de ver como é que a gente vai resolver isso aqui primeiro. Então vamos ter calma. Foi isso que eu falei. Eu disse, vamos ter calma. Vamos primeiro resolver uma coisa de cada vez, não é? Vamos pegar agora e ver como é que a gente faz para destravar o pneu dessa moto, ou como é que a gente vai fazer para chamar um reboque, de onde a gente vai tirar dinheiro para chamar esse dito reboque. Porque a gente já tinha saído da nossa cidade, a gente estava na outra cidade e faltava mais uma para chegar na casa dela. Então, nós não estávamos na nossa cidade, a gente estava em outra cidade, ou seja, um reboque ia sair mais caro. Mas mesmo com toda essa situação, a gente parou, eu não sabia como eu ia resolver, eu não fazia ideia de como eu ia resolver, não vou mentir para vocês. Não fazia ideia, eu não sabia nem quanto é que ia dar, eu não sabia nem o que era. E a gente foi decorrendo a situação, a gente foi, conforme as coisas foram se ajustando, foi se encaixando, e a gente ali foi se encaixando sozinho, gente, sozinho, eu juro para vocês, sozinho. E esse não é o único exemplo, tem vários outros exemplos, tem muitos outros exemplos, na nossa vida mesmo, na minha vida, que eu posso falar para vocês o quanto é importante você manter a calma e você centralizar a sua cabeça e começar a agir de modo consciente e parar de agir de modo inconsciente. Você tem que olhar, ver a situação e você fala, não, isso aqui não vai tirar minha calma. Não é? Problemas sempre vão vir, é coisas da vida, a lei da polaridade mesmo, não existe o bom sem o ruim. Então você vai ter momentos bons, você vai ter momentos ruins, é como se fosse uma montanha russa.
entendeu? Uma roda gigante a vida da gente. A gente vai, tá no meio, depois vai, sobe, depois a gente tá no meio de novo, depois desce, depois sobe, e assim é a vida. Sempre vai ter. Agora você tem que explorar a sua capacidade de resolver esses problemas, tá? Para não focar só num momento ruim, só naquilo que está acontecendo ali agora. Ah, eu fui demitido, ah, eu perdi o emprego, eu estou endividado, eu estou isso, aquilo, outro. Calma, mantenha calma, respira, sabe? Quando vocês veem que vocês estão agitados, que está começando a bater o estresse, vocês respiram, porque é isso que a gente está fazendo atualmente. Na nossa vida, eu vou continuar, vou levar isso pro resto da minha vida, vou ensinar os meus filhos isso também, porque é surreal o que acontece na nossa vida na hora, não é negócio de que, fica calmo aqui, porque as coisas vão se resolver daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano, não, é na hora. É na hora as coisas começam, é como se o universo estivesse te provando, te testando se realmente você fez a lição de casa. É basicamente assim, sabe? Será que realmente fulano aprendeu? Eu vou ver agora. Entendeu? É basicamente isso. E aí você olha. Eu juro pra vocês, dentro do meu coração, agora não é hipocrisia, não pode ser de fora. Ah, eu vou fingir que tá tudo bem. Não. Você realmente você tem que sentir dentro de você que você vai resolver. Uma hora você vai resolver. Mantenha calma. Por quê? Porque é o sentimento. Quando você pensa, que você sente, você vibra. E aí, quando você vibra, aquela vibração daquele momento, se a sua vibração for, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E agora o que é que eu vou fazer? Esse problema, ai, caceta, não sei o quê. Aí e começa a falar um monte de palavrão feio. E começa a xingar. E começa, sabe? Aí as coisas vão se enrolando de um jeito que não tem explicação. E para depois você conseguir resolver é muito pior. É muito pior. Gente, desculpa o barulho mais uma vez, tá? O lugar onde a gente mora aqui, nossa rua é muito barulhenta. Eu pretendo futuramente conseguir resolver isso aí, mas por enquanto é o que tem para hoje, tá? Então, um voto meu, vocês vão estar ouvindo barulho de carro ou de moto passando, tá bom? Mas voltando ao assunto, é surreal o que acontece na nossa vida e é de imediato, como vocês viram o exemplo que eu dei que aconteceu comigo e com meu marido, certo? Um problema que poderia gerar muitos outros, ou se ia gerar, com certeza ia gerar muitos outros, mas não. Não, naquele momento eu só parei assim para agradecer. Não, eu sou grata, eu sou muito grata, muito obrigada porque a gente conseguiu sair com vida. Porque a gente tá bem, a gente não se machucou, a gente nem caiu, entendeu? Nem caiu, a gente caiu e a gente tava o quê? A uns 60 por hora, 70? Mais ou menos isso. Em 60, 70 a 80 por hora. Não tava a 90, 100 não. Tava nessa faixa, 60, 70, 80 por hora. E aí o pneu, ele não foi parando, ele travou, saiu fumaça. Tava saindo fumaça da, do pneu traseiro do cubo, tava saindo fumaça do cubo, de tanto que, tipo, na hora que ele derreteu, ele enganchou e a gente nem caiu, nem sequer caiu para dizer, não, eu tô com um reladinho, né? Não, só foi um arranhão, não, nem isso. Então, nosso primeiro a nossa primeira atitude, quando a gente conseguiu colocar a moto para acostamento, foi: não, vamos olhar o lado bom, né? Vamos agradecer que pelo menos a gente tá vivo, a gente tá bem, a gente nem caiu. Eu até falei assim para meu marido: eu digo, a gente nem caiu, nem caiu, a gente caiu. Então tá bom, a gente resolve, tá tranquilo, vamos sentar, vamos respirar um pouquinho, certo? E pronto, e a solução vai vir. Deixa eu pensar em alguma coisa, mas vamos manter a calma. Foi exatamente assim, gente, eu juro para vocês, exatamente assim. E aí, de repente, as coisas foram acontecendo. Na mesma hora, foi acontecendo. Entendeu? Então, assim, por exemplos que eu tenho de coisas que a gente passou, a gente perdeu a cabeça, e aí ficou muito pior para resolver, demorou muito mais para resolver, e teve muito mais coisas para resolver, porque um problema atrai o outro, porque a gente está vibrando nessa frequência. A gente está vibrando a gente está na vibração, no campo vibracional do problema, então a gente está atraindo mais aquilo para a gente. Entendeu? Então, a partir do momento que eu parei, eu agradeci, porque a gente conseguiu, porque a gente saiu bem, a gente nem sequer caiu, a gente não se machucou, a gente não se feriu, nem tampouco morreu, entendeu? Naquele momento, eu senti uma gratidão tão grande no meu coração, então eu estava vibrando gratidão, né? Eu estava vibrando gratidão. E aí, eu vibro a gratidão, e aí vem mais motivos para eu agradecer. Eu estou atraindo mais motivos para que eu possa agradecer. Vocês estão entendendo como funciona? As leis herméticas, as leis do universo, a lei da atração, funciona dessa forma, gente. Então, assim,
Não é complexo, não é complicado. É só você aprender a se reconhecer. Nós temos que estar o tempo todo nos policiando. E é realmente parar e pensar mesmo assim, tipo, quando alguma situação está acontecendo, você olha para você mesmo. Você fica de fora assim, e olhando, como se você saísse do seu corpo e ficasse só olhando. O que é que ela vai fazer? O que é que está acontecendo ali? Entendeu? Porque se você se deixar se envolver pela situação e pelos sentimentos, você começa a atrair mais daquilo para você. E vai atraindo mais e mais. Tá certo? E a partir do momento que você começa a ver o lado bom da coisa, e você começa a agradecer, não, mas pelo menos não aconteceu isso, eu sou muito grata, e você tem que sentir de verdade que você realmente está agradecendo, realmente você está com um sentimento de gratidão, você está vibrando gratidão, para que venham mais motivos para você agradecer, tá certo? Experimentem, façam isso e depois vocês me contam aqui nos comentários, tá certo? Experimentem porque realmente é uma coisa surreal, sabe? Você só sabe direito mesmo assim para dizer assim com propriedade quando você passa por alguma situação parecida, tá certo, gente? Então é isso. Eu quero trazer, desculpa pelo barulho, eu quero trazer assim um conteúdo bem fácil para vocês entenderem, bem descomplicado, né? Bem assim didático, tá certo? E também de uma forma que fique bem, não fique artificial, não fique, sabe, cortando, cortando, cortando e editando muito, tá certo, gente? Então é isso. Eu agradeço para quem ficou até aqui, tá certo? Gratidão para vocês que ficaram, que me assistiram até aqui, tá? Se vocês gostaram do conteúdo, se esse conteúdo vai lhe ajudar, vai agregar na sua vida, não se esquece, para me ajudar, deixa um like, tá certo? Para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar mais dele para você e entregar também para outras pessoas que, quem sabe, possam estar precisando também, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, tá, gente? Se inscreve no canal para ficar me acompanhando aqui, tá? Sejam bem-vindos, né? À nossa família, tá certo? Beijo, beijo, beijo para vocês e até o próximo vídeo.